Muito bem, meus caros amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com as suas respectivas famílias. Muito bem, a aula de hoje é uma aula, só vou falar modelos de peças na fase de execução trabalhista, tá bom? Então preparem suas mãos, papel, caneta, que iremos escrever bastante. Bom, vamos relembrar o que nós falamos da aula anterior? O processamento, o procedimento da execução. Lembramos, execução trabalhista, fase processual que tem o objetivo de fazer valer uma sentença ou um acordo judicial. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. A liquidação de sentença é a fase que antecede a execução. A liquidação de sentença, ela atualizará os valores para eventual execução. Então você me pergunta, Gleib, em todas, repito, em todas as decisões trabalhistas não cumpridas, os acordos não cumpridos, cabe liquidação de sentença? Claro que sim, porque o valor, ele precisa ser o quê, pessoal? Ele precisa ser atualizado para eventual execução. Então, a liquidação de sentença tem 3 tipos: cálculo, arbitramento e artigo. O que é por cálculo? Apenas os valores são atualizados, tá bom? O que é por arbitramento? É chamado um perito. E o que é liquidação de sentença por artigos? Surgiram fatos novos, fatos supervenientes. 99,9% das liquidações de sentença são por cálculos, porque tanto o empregado quanto o empregador, e nesta fase nós chamaremos de exequente, que é o empregado que vai executar, e executada, que é a empresa que precisa pagar. Então, tanto o exequente quanto o executado deverão arcar e juntar os seus cálculos que acham que são devidos. Durante a fase de liquidação de sentença, qual que é o prazo para juntar os cálculos? 8 dias. Prazo para impugnar os cálculos? 8 dias. Vai para o INSS para saber se o imposto de renda, assim como o próprio INSS, está sendo pago. Caso não seja, será executado nos próprios autos. Não vai para a Justiça Federal executar um tributo. Não, gente. O tributo oriundo, fruto de um acordo ou uma sentença trabalhista, ele também é executado onde, meus caros amigos? Na própria vara do trabalho. E o juiz irá proferir uma decisão que se chama sentença de liquidação. Mas afinal de contas, o que é a sentença de liquidação? Nada mais é do que o que, meus caros amigos? Do que uma decisão judicial em que nós arbitramos ou o juiz decide quanto que é o valor que deve ser pago. Proferida essa sentença, cabe recurso? Via de regra, não, porque é uma decisão interlocutória. E nós já aprendemos que na seara trabalhista não existe, tá certo, gente? Via de regra, recursos de decisões interlocutórias. Salvo na hipótese de desconsideração da pessoa jurídica, do 855, mas tirando essa hipótese, não cabe recurso. Exceto se for uma decisão abusiva, aí caberia mandado de segurança. Mas, gente, agora vem a primeira peça de hoje. Essa sentença de liquidação, ela é proferida. E uma vez que ela é proferida, ela é arbitrada, caracterizou o que, meus caros amigos? O que ela caracterizou de um modo geral? Ela deu uma decisão que atualizou ou não os valores. Imaginemos que essa sentença de liquidação, ela acolha o pedido ou os cálculos apresentados pela empresa de R$0. Então vamos entender isso aí que já caiu na OAB, segunda fase. Então atenção aqui. Iniciou a fase de liquidação de sentença com a intimação, tá certo, gente? Da parte para apresentar os cálculos. Os cálculos foram apresentados, a outra parte impugnou, foi para o INSS e o juiz proferiu uma sentença, acolhendo os cálculos da reclamada, com o intuito e com o objetivo de fazer o quê?
de zerar a execução. Agora vem a resposta. Toda decisão da fase de liquidação de sentença, repito, toda decisão que põe fim à liquidação de sentença é uma decisão, ou ela é terminativa, que só se apega à questão processual, como uma falta de intimação, ou é uma decisão definitiva, que julga o mérito. Não importa. Havendo uma decisão na liquidação de sentença, chamada sentença de liquidação, e esta coloca fim à execução, acolhendo os cálculos da empresa, de R$0. De R$0. É uma decisão terminativa. Decisões que terminam a execução, sempre caberá agravo de petição. Então eu vou começar a nossa aula falando exatamente sobre essa peça. Agravo de petição. Então anotemos o seu conceito, por favor. Vamos lá. Agravo de petição. Artigo 897, a linha A minúsculo, tá, gente? Porque A maiúsculo, embargos, declaração. Agravo de petição 897, a linha A minúsculo da CLT, é o recurso utilizado na fase de execução, quando uma decisão decide esta fase processual. Quando essa decisão, né, esse julgamento decide, põe fim a esta fase processual, a execução. Muito bem, então aqui é o cabimento desta peça. Ficou fácil. Como que é a estrutura desta peça? Nós temos duas peças na fase de execução, né? Que é o agravo de petição, que é igual ao recurso ordinário, que é igual ao recurso de revista, que é igual aos embargos. Todo recurso trabalhista, nós temos duas peças: interposição e razões. Então o que eu devo anotar? Agravo de petição terá duas peças: interposição e razões. Interposição e razões. A interposição, como é que funciona, pessoal? Você tem que endereçá-la para a vara do trabalho, onde foi proferida aquela sentença. Então a interposição deverá ser endereçada para a vara. Ok? E a segunda peça? E as razões? As razões deverão ser endereçadas para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho. Um parênteses. Vantagens de estar assistindo uma aula como essa. Você controla a velocidade. Se você achar que está muito rápido, ou se você achar que está muito devagar, tem aqui do lado direito seu um link. E você pode diminuir ou aumentar a velocidade do seu vídeo. Tá bom? Então se você achar que está rápido, diminua. Se você achar que está muito devagar, acelere. Tá bom? Porque tem dois tipos de alunos, né? Tem três, né? Tem o aluno normal, como esse que eu tô, o acelerado e aquele que precisa ser um pouco mais cadenciado. Então, gente, você controla o ritmo. Fica a dica. Tá bom? Fica a dica. Agravo de petição. Qual é o seu prazo? 8 dias, tá? Da sentença proferida. Intimado dessa sentença, o agravo de petição será de 8 dias o prazo, tá bom? Professor, agravo de petição. Na execução, nós pagamos as custas processuais? Nós pagamos o depósito recursal? Anotemos isso. O agravo de petição na fase de execução, o agravo de petição, repito, na fase de execução, via de regra,
somente pagará as custas à parte. Somente pagará as custas. E detalhe, e essas custas serão pagas ao final, após o trânsito em julgado da ação. Tá bom? Após o trânsito em julgado da ação. Professor, e eu pago, por exemplo, depósito recursal? Porque em outros recursos nós pagávamos depósito recursal, não é isso? Falamos, súmula 138, enfim. Sim. Só que na execução, via de regra, não se paga depósito recursal. Porque muito embora, né, gente, é um recurso, o juízo muitas vezes já está garantido. Nesta hipótese, em que nós estamos apresentando este agravo de petição, em que a decisão da sentença foi zero, é claro quem está recorrendo ao empregado. E o empregado, ele nunca pagará depósito recursal. O empregado talvez pague custas, mas se ele perder o processo. Então, o que você deve anotar se não anotou? O agravo de petição, somente serão pagas as custas e no final do processo. Muito bem. Em quais efeitos o agravo de petição é recebido? O agravo de petição é recebido no efeito devolutivo, porque ele vai delimitar a matéria que será reapreciada no tribunal, tá bom? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, qual que é, queridos amigos? Ele pode ser recebido também no efeito suspensivo, ou seja, suspender a execução. Não há proibição nenhuma nisso. Então é totalmente plausível o agravo de petição também ser recebido no efeito suspensivo. Não tem problema nenhum nessa linha de pensamento. Tá bom, meus queridos? Então são recebidos, pode ser recebido no duplo efeito. Ótimo. Vamos começar então uma questão muito simples. Foi proferida uma sentença de liquidação que já acabou com a execução, zerando a mesma. Então caberá agravo de petição. Peça de interposição. Como que é a estrutura desta peça? Vamos escrever? Vamos lá. Gente, você sabe que a primeira peça, a interposição, vai para a vara. Então, como que eu vou fazer, então, a estrutura desta peça? Eu vou num ritmo um pouco mais cadenciado. Se necessário, você pode dar pausa e ir anotando e continuando. Tá bom? O endereçamento para a vara é um endereçamento como a gente faz para uma reclamação trabalhista, como a gente faz para uma contestação. Ao 10º juízo do trabalho, né, ao 10º juízo do trabalho de São Paulo. Não sei a vara, tracinho, juízo do trabalho de tracinho. E se eu colocar o modo antigo, professor, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, de tal vara do trabalho, de tal lugar, tudo bem. O mais correto é você usar o estilo novo do CPC. Ao 10º juízo do trabalho de São Paulo. A 8ª vara do trabalho de São Paulo. Tá? Você pula aí 3, 4 linhas, não mais do que isso, e sempre escreve, não é? Processo número. Gente, o agravo de petição é a mesma carinha do recurso ordinário. Pode ver? Se você comparar os dois depois, vocês vão ver que são praticamente irmãos, gêmeos. Tá? Processo número, tracinho. Se o problema da OAB me deu um número, eu coloco. Se não me deu, deixo em branco o tracinho. Vamos para a qualificação. A peça de interposição, se você estiver viajando, para essa aula, dá o pause aí e vai lá em recurso ordinário e vê a estrutura do recurso ordinário. Estou fazendo a mesma coisa, que talvez você não se lembra. Então talvez por isso que a gente está dando uma viajada agora. Agora, se você está acompanhando, continua. Tá? Aí você sempre escreve o nome do recorrente, não é? Recorrente, que pode ser João, Maria, não importa. Recorrente, já qualificado no processo acima descrito, por seu advogado que esta subscreve. Na reclamação trabalhista proposta
contra o empregador, perdão, é executada. Inconformado com a respeitável decisão de folhas, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência interpor, porque o verbo de recurso é interpor. 2 pontos, pula uma linha, centraliza. Agravo de petição. No lugar de recurso ordinário, a gente chama de agravo de petição. Tá bom? Volta para o canto esquerdo, continua a frase. Com base no artigo 897, a linha A da CLT, de acordo com as razões em anexo, as quais requer que sejam recebidas e remetidas ao egrégio tribunal, como num recurso ordinário. Seguem os comprovantes das custas devidamente recolhidos e requer a intimação da outra parte para que apresente suas contrarrazões. Gente, se você olhar o recurso ordinário, é irmão gêmeo do agravo de petição. Compare os dois. Pare a aula agora e compare se você não fez isso. Tá? Agora, nesse momento, antes de fechar essa peça de interposição, eu vou dizer uma coisa que só existe no agravo de petição. Você vai escrever 2 frases abaixo da intimação que você já escreveu. Você vai colocar o quê? Delimitação da matéria, 2 pontos, tracinho. Na linha de baixo, delimitação dos valores, 2 pontos, tracinho. Pronto, gente. Delimitação da matéria, delimitação dos valores. Sem problema nenhum. Por quê? O agravo de petição, a diferença que este agravo tem do recurso ordinário, e você lembra quando eu falei, se você souber bem fazer um recurso ordinário, você saberá fazer bem qualquer recurso. Pode voltar na aula que eu falei isso. Não é? Volto aqui. A diferença do agravo de petição e do recurso ordinário é que no agravo de petição, na interposição, tem o quê? Delimitação da matéria, 2 pontos. Delimitação dos valores, 2 pontos. Pronto, colocou isso, está ótimo. Na linha de baixo, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado e OAB. Entenderam? Essa é a peça de interposição do agravo de petição. Então vem cá, desliga de tudo e só reconstrua comigo o pensamento na cabeça. Agravo de petição é o recurso da execução. Então, se começou uma execução, sendo ela liquidação de sentença ou execução propriamente dita, cabe agravo de petição das decisões. Muito bem. O agravo de petição, a sua estrutura é idêntica a qualquer recurso. Interposição e razões. Estou eu trabalhando a interposição. Endereço para a vara, processo número, qualificação simples, porque as partes já foram qualificadas no processo. Peço que as razões sejam encaminhadas para o TRT. Falo da delimitação da matéria e dos valores e fecho a peça. Tudo bem? Ótimo. Terminado esse primeiro momento, vamos para as razões. Bom, indo para as razões, é a peça que será analisada no tribunal. Como é que eu começo? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar num outro vídeo.